Muito obrigada, José Carlos Lima, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa, do desporto e da ética no desporto. É o coordenador nacional do Plano de Ética no Desporto e a minha primeira questão é: o que é que a União Europeia está a fazer pela ética no desporto? Primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo seu convite. É um gosto estar aqui consigo. Curiosamente, a União Europeia e, digamos, os valores que a União Europeia defende estão impressos também no desporto. Portanto, a União Europeia tem, numa última fase, tem desenvolvido muitas ações e programas específicos para o desenvolvimento do desporto. Não somente para a atividade desportiva ou a atividade física, mas também para o desenvolvimento de atividades ligadas à dimensão social do desporto. Tudo começou, curiosamente, essa ligação entre a ética e o desporto e a União Europeia é muito interessante, porque começou em 92 com o chamado Código de Ética Desportiva, o Código de Fair Play, em Rhodes, do Conselho Europeu de Rhodes, em que esse Conselho Europeu cria um Código de Fair Play e que esse código é, digamos assim, o chapéu de todos os códigos de ética a nível da União Europeia. E instigou os Estados-membros, nessa altura, já em 92, a criar um código de ética para cada Estado. E, curiosamente, Portugal, somente em 2014, através do nosso plano de ética no desporto, criamos esse código de ética no desporto. E, portanto, a União, desde 92, que procura realmente instigar os Estados a promover não somente a atividade esportiva, mas também a dimensão da ética e depois tem um livro branco, em 2007. Depois, é curioso que há aqui, digamos, um certo hiato, de certa forma até, à criação do livro branco em 2007, em que realmente é um livro fundamental para a afirmação do desporto na União Europeia, porque é um livro que realmente é uma fotografia do desporto a nível da União Europeia, a dimensão social do desporto, o peso que o desporto tem no desenvolvimento de valores, da inclusão, o inclusivamente dos valores da União Europeia. Depois a dimensão, digamos, também económica que o desporto tem, que é um valor a nível do PIB da União Europeia bastante razoável. E depois também tem a ver com a dimensão da organização do desporto, do ponto de vista das organizações desportivas. Isso em 2007. Depois há outro salto também muito importante que a União Europeia dá, que é o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa, exatamente. Porque em 2009 o desporto entra finalmente. Exatamente. Que no fundo assim, o desporto estava assim um bocadinho esquecido a nível dos tratados da União Europeia. Embora os Conselhos Europeus referissem a importância do desporto, mas do ponto de vista documental, de um documento, do ponto de vista legislativo, realmente o Tratado de Lisboa dá ferramentas à Comissão e à União Europeia para que realmente possa desenvolver planos do desporto, e a partir daí foram criados vários planos há 4 anos a nível do desporto da União Europeia, financiamento para essas ações, não é? E portanto o Tratado de Lisboa... Mesmo no programa Erasmus. Exatamente. Depois, digamos, com essa criação dos planos do desporto da União Europeia, surgem várias iniciativas, como o programa Erasmus, que é um programa que está não somente vocacionado para as pessoas que conhecem mais, se calhar, para a educação, para a dimensão formativa, mas não, e para a juventude, mas o Erasmus e mais também está orientado para o desporto. Ultimamente tem sido reforçado o orçamento para o Erasmus+, cerca de 26 milhões de euros que esse programa tem. Mas isso é um dos recursos que foi criado. Mas, além disso, outros, por exemplo, a Semana Europeia do Desporto, em que a União Europeia insta também os Estados a desenvolver uma semana em setembro para a promoção da atividade física e também para a dimensão europeia do desporto. Criou o Dia Europeu do Desporto também, o Be Active, que é um programa também que a União Europeia cria. É curioso, por exemplo, o Be Active, Portugal teve o primeiro embaixador do Be Active, que é o Jorge Pina, que recebeu inclusive vários prémios da União Europeia. E depois também, por exemplo, criou todos os anos as Cidades Europeias do Desporto.
e que são, digamos, uma ferramenta muito interessante. Por exemplo, este ano foi Viana do Castelo, para o ano será Viseu, e só para dar uma nota, por exemplo, nós já estamos a preparar atividades, não só desportivas, mas também formativas, para a Viseu, Cidade Europeia do Desporto de 24, não é? E, portanto, houve aqui, digamos, alguns instrumentos que incentivaram e impulsionaram muito, digamos assim, a atividade desportiva no seu todo, como fenómeno social e também como a atividade física, desportiva, que realmente são as ferramentas muito importantes para o desenvolvimento do desporto a nível da União Europeia. E é muito interessante porque o Eurobarómetro, que é um instrumento que a União Europeia, a Comissão Europeia dispõe para perceber qual é a atitude dos cidadãos relativamente à União Europeia, a partir de determinado momento o desporto surge como uma dimensão importante em que os cidadãos querem, digamos, uma ação mais efetiva da União Europeia na área do desporto. Sim, eu acho que isso também é muito curioso porque, como disse, parece que o desporto é sempre uma atividade um pouco valorizada no sentido de reconhecimento, ou porque se calhar está associado muito ao futebol, que é o desporto rei, e é se calhar uma atividade, digamos, pouco valorizada do ponto de vista até intelectual, da reflexão, etc. E o desporto sempre teve uma valorização não muito positiva. Mas acontece que, ao longo destes últimos 10 anos, desde o Tratado de Lisboa, se nós virmos, digamos, as resoluções do Conselho Europeu, os vários Conselhos Europeus, e nota-se realmente um valorizar do desporto nestes documentos. Desde, por exemplo, a questão da inclusão, desde a questão do racismo, a preocupação que existe através da promoção do desporto, através do reconhecimento das minorias étnicas, campanhas que se fazem, a questão da violência, lutar contra a violência. E, portanto, o desporto tem sido, a nível, como digo, nesta última década, um recurso bastante utilizado, entre aspas, pela União Europeia para a promoção de valores, mas também para o combate de aspectos menos positivos que a União tem, não é? Porque houve determinados eventos desportivos em que claramente houve manifestações antirracistas e isso levou... Houve manifestações racistas e isso levou a uma grande mobilização ao nível europeu, exatamente no sentido de combater o racismo no desporto. Sim. Várias legislações têm estado a ser criadas e já há algum tempo também promovidas pela União Europeia para que os Estados possam legislar em relação a esse aspecto. E, por exemplo, Portugal tem a lei contra a violência em 2009 e depois foi agora recentemente reformulada, em que, por exemplo, esse aspecto do racismo, a questão da violência, são aspectos, digamos, que os Estados procuram realmente legislar e ter uma legislação bastante forte em relação a isso. E depois, pelo impacto que também o desporto tem, do ponto de vista mediático, nas sociedades europeias, digamos que há um conjunto também de campanhas que se fazem de luta contra esses aspectos. Também é de notar que, por exemplo, as várias federações desportivas também têm tido um papel importante nesse combate. Não somente, digamos assim, do ponto de vista político, mas também as próprias federações. Por exemplo, vou contar casos específicos para ter uma noção. Por exemplo, esta questão do racismo. Há cada vez mais, por exemplo, clubes que, em vez de penalizar, se calhar, os adeptos a nível de sanções económicas e os próprios clubes, por exemplo, estão a organizar as chamadas práticas restaurativas. O que é isto? São práticas que já existem a nível da justiça, que é levar conjunto de adeptos, por exemplo, a Auschwitz, por exemplo, ou a comunidades étnicas que são desvalorizadas. Portanto, são, no fundo, recursos que hoje os clubes e as federações estão a utilizar de combate a essas problemáticas, em que realmente as vítimas e os infratores convivem entre si para realmente restaurar essas digamos, violências que acontecem.
E, portanto, isso cada vez mais acontece e há essa preocupação de luta contra essa problemática. Não é? É o coordenador deste Conselho de Ética em Portugal. Do Plano. Como é que se relaciona com os programas ao nível europeu? Tem uma relação com organizações semelhantes noutros Estados-membros da União Europeia? Nós temos várias coisas em relação à União Europeia. Já participamos em vários projetos do Erasmus+, nomeadamente a nível com também governos da União Europeia, a nível da promoção mais da ética desportiva, em parcerias que temos, nomeadamente no combate à corrupção no desporto, jogos combinados, que é um problema muito grave que temos também na União Europeia em relação ao desporto. Em relação também à questão da violência, formas de combater a violência, isso a nível do Erasmus+. A nível também do chamado Movimento Europeu de Fair Play, que é o movimento que representa o fair play e os países europeus, que são Estados que a grande maioria pertence à União Europeia, mas também há Estados que não pertencem à União Europeia, mas que é o movimento europeu da promoção do fair play, em que nós temos várias parcerias com alguns Estados também, em que fazemos, digamos, benchmarking de boas práticas que nós temos no nosso país. E eu esse é um objetivo fundamental dos programas europeus, exatamente já fazer podem falar algumas práticas, podemos falar, nomeadamente do cartão branco e uma bandeira da ética, que eu posso depois falar aqui um bocadinho, e terei todo o gosto, onde nós, nesse movimento, já fomos reconhecidos, premiados também a nível europeu, destas boas práticas que temos aqui no Plano Nacional de Ética no Desporto, não é? Nós, a nível do Erasmus+, temos parcerias com outros países, onde desenvolvemos também candidaturas comuns, nomeadamente contra a corrupção e jogos combinados, e também em relação à violência. Mas temos um projeto também de parceria, onde já, estão a ser implementados, nomeadamente na Eslovénia e também na Polónia, uma coisa que se chama cartão branco. Talvez nos possa mostrar. É isto. O cartão branco, o que é? Há o cartão amarelo e o cartão vermelho. Grande parte das modalidades tem esse cartão, que é um cartão, são cartões sancionatórios, portanto, para penalizar algum atleta que faz um gesto menos positivo. E nós criamos este cartão, que é o white card, digamos assim, que é um cartão para valorizar aquilo que há de positivo no jogo, nomeadamente nos escalões de formação, porque o nosso plano é muito direcionado para os jovens e crianças, a dimensão formativa e preventiva a nível do desporto. E é um cartão que o árbitro mostra ao juiz quando um atleta faz um gesto de fair play, cumprimenta o adversário, ou ajuda o adversário, ou diz repõe a verdade no jogo, o árbitro enganou-se e o atleta repõe a verdade. E o árbitro mostra este cartão. Para ter uma noção, nós já temos este cartão na grande maioria das modalidades desportivas, basquete, handball, etc. Também outras entidades como municípios também utilizam este cartão e também no futebol, como é óbvio. Para ter uma noção, ao longo de 5 anos que temos este cartão, já foram mostrados mais de 4.000 cartões brancos. E temos então, levamos esta ideia também para a União Europeia, nomeadamente no Movimento Europeu de Fair Play, e apresentamos alguns dados muito interessantes deste cartão, porque este cartão pode ser uma boa ideia, mas depois qual é a consequência prática? A consequência prática, e há dados que nós temos, é que, por exemplo, se vocês forem ver à imprensa desportiva, quer regional, quer generalista, vão encontrar muitos gestos de fair play através deste cartão. Portanto, este cartão possibilitou que fossem noticiados gestos positivos, gestos de fair play do desporto, e não somente a questão, por vezes, da violência, sim, etc, claro. Etc. E, portanto, isso já foi um bom recurso. E tem outros parceiros noutros Estados-membros? A Eslovénia, Polónia... Não, interessados não. Já o têm também. Já o têm. A ideia foi portanto, realmente mais nossa. Do que interessados. Sim. Por exemplo, e também algumas federações, também já temos contatos com a UEFA e, por exemplo, associações de hóquei em patins, digamos, da União Europeia, da Europa, por exemplo, este ano já utilizou este cartão nos Jogos Europeus em Itália também. Portanto, aqui está também uma boa prática que Portugal criou
e que é de promoção, no fundo, dos valores, que também são valores da União Europeia, os valores do respeito, o valor da amizade, do adversário, etc. E que realmente vem, de certa forma, sinalizar que o desporto também é algo positivo e é algo de bom. Não, isso é muito interessante, porque, vamos lá ver, nós ficamos muito satisfeitos quando sai um livro branco, quando o Tratado de Lisboa consegue incorporar pela primeira vez o desporto e, portanto, digamos, dá uma base jurídica mais sólida para se poderem desenvolver programas. Quando o Erasmus incorpora o desporto, eu lembro-me, eu trabalhava na Comissão Europeia, na Direção-Geral de Educação e Cultura, quando havia uma pessoa responsável pelo desporto. Depois transformou-se numa unidade e passou a ter outra dimensão quando entrou no tratado, mas, de facto, era muito leve a forma como se olhava para o desporto e essa ideia, hoje, que já referiu, por um lado, e por outro lado, esta ideia de haver uma instituição nacional, neste caso portuguesa, que tem uma iniciativa, que é uma iniciativa excelente e que é possível desenvolvê-la nos Estados-membros, digamos que essa é a dimensão europeia a funcionar. E há outra coisa que nós estamos também a criar, que criamos já e que está com algum sucesso e também já levamos para fora, e também com outros países europeus já adotá-la, que é a bandeira da ética, que é a Estónia e Lituânia, julgo, também já têm esta bandeira, e, como digo, também Polónia. O que é esta bandeira? A bandeira da ética é uma bandeira física em que nós certificamos entidades que promovem a ética e os valores no desporto. E, portanto, podem ser escolas, podem ser clubes, podem ser universidades. Também já temos universidades certificadas com isso e, portanto, é uma bandeira de reconhecimento, de valorização, de certificação de boas práticas. E que, como digo, já outros países também já têm essa bandeira que foi criada também por nós. Muito bem. E uma última questão. O que é que acha que a União Europeia pode fazer mais pela ética no desporto? Antes de responder, eu acho que há uma questão que eu acho que queria sublinhar, que é a importância que o desporto tem também para a valorização da União Europeia. A União Europeia, penso que foi alicerçada um conjunto de valores em que se baseia fundamentalmente na dignidade da pessoa humana, no reconhecimento do outro, no respeito, na amizade dos povos, etc. E se nós pensarmos, o desporto é uma ferramenta fundamental para a promoção desse conjunto de valores, não é? Da inclusão, da valorização da pessoa, da cooperação, não é? Todos os atletas cooperam entre si, dão o melhor de si para a equipa, para o conjunto. E eu acho que esta é uma imagem fantástica para a União Europeia. Portanto, o desporto é uma ferramenta fantástica para a promoção dos valores daquilo que é o ethos, digamos assim, da União Europeia. E eu acho que a União Europeia o que tem que fazer é realmente, neste caminho, como digo, penso que últimos 10 anos tem realmente promovido bastante legislação, iniciativas que realmente promovem a questão do desporto. Em relação à ética, nós já fomos ao 92 da criação do Código em Rhodes, mas ao longo também deste tempo foi criando um conjunto de legislação da promoção da ética desportiva, nomeadamente, por exemplo, na Conferência de Macolin, em que o Conselho Europeu decidiu, digamos, em relação aos jogos combinados, que é um problema ético muito grave que nós temos a nível atual, da corrupção do desporto, e que a União Europeia foi muito clara e Portugal, por exemplo, adotou agora, assinou essa convenção, mas só agora que criou a chamada Plataforma Nacional, que são plataformas que velam pela integridade e ética no desporto. E, portanto, sem dúvida que a União Europeia tem estado preocupada com esta questão também dos valores e da ética. Agora, o que pode fazer mais é realmente, digamos, continuar nesta senda da promoção e do reconhecimento do desporto. Quiçá, se calhar, dotar financeiramente o Erasmus+, com uma dotação... Isso nós temos tentado. Do lado do Parlamento Europeu temos tentado reforçar o programa Erasmus. E reconhecer este valor que o desporto tem do ponto de vista social, do ponto de vista económico, para a sociedade, para a coesão social. Nós vemos isso, a importância dos clubes que têm na coesão, digamos, de uma aldeia, de um município, uma comunidade, não é? Para a identidade, a própria identidade social, a identidade também europeia.
que as seleções nos dão e portanto, a própria Liga Europeia, as próprias ligas europeias que promovem essa identidade e união através do desporto, eu acho que a União Europeia o que tem que é proteger esse ethos que se baseia em um conjunto de valores, para que depois aquilo que é menos negativo, positivo, que são a corrupção, que é a violência, que é o racismo, etc., que esses valores sobressaiam, não é? E possam apagar e possam resolver esses problemas que o desporto também tem. Sim, senhora, muito obrigada por ter participado nesta conversa sobre o desporto e a Europa. Obrigado, eu, Sra. Margarida.